seu filho, proteja seu filho. Tem momento que tem que proteger mesmo. A gente vai falar sobre essas questões nesse instante. Então, há momentos que a gente deixa ele ir, fica atento, mas há momentos que tem que botar debaixo da asa mesmo e proteger. Porque a gente tem um mundo aí cheio de coisas que a gente não entende e de pessoas que a gente, assim, a gente nem imagina. Então, nós temos muitas situações difíceis envolvendo a questão de criança. E a criança, até certa idade, ela é totalmente vulnerável, ela não tem nenhum tipo de proteção. Então, quem é a proteção? São as pessoas que estão ao seu redor. São os pais, são os professores, muitas vezes, que percebem algo diferente. Então, exemplo, uma criança que não tinha costume de ter dor abdominal, e de repente ela começa a reclamar muito de dor abdominal. Ou então de uma ansiedade intensa, de uma dor aqui no meio do peito. São duas dores que a gente tem que investigar. Alguma coisa está acontecendo. Isso a gente pode fazer através de uma conversa, através de um desenho, através de uma dinâmica de grupo, que você observa. Outra coisa, a gente precisa falar mais. Não existe idade para falar. A gente não precisa dar detalhes. Por exemplo, se tiver alguém aí que trabalha com creche, a criança da creche ela já tem que aprender que não é todo mundo que pode tirar a roupa dela. A criança da creche já precisa entender isso. A criança com 2 anos de idade, 3 anos de idade, 4, 5, 2 anos, ela começa a compreender um pouco até essa visão de mundo, porque ela deixa de ter a ligação simbiótica com a mãe, que ocorre com 1 ano e meio, que deixa de existir, e então ela começa a se vincular a outras partes. Então, essa criança de 2 anos, 3 anos de idade, ela precisa começar a ser ensinada de que não é toda pessoa que pode tirar a roupa dela, não é toda pessoa que pode tirar a questão da, exemplo, tocar nas partes íntimas dela. Ah, Edileide, então você vai começar criando a criança com uma ideia de que isso aqui é proibido. Para algumas pessoas é proibido, sim. Algumas pessoas é proibido. Não é para ficar qualquer pessoa chegando e tocando, e a criança precisa aprender isso, porque se ela aprende isso, inclusive a dizer se alguém quer tocar, e tem crianças que não permitem. Eu vi uma cena num aniversário, quando a gente tinha aniversário, a gente estava numa casa aqui em Santo Antônio de Festa, e a criança, gente, ela queria fazer xixi, tá? E a avó da criança queria que a criança tirasse aquela roupa, a menina tirasse a roupa e fosse fazer um xixi, mas já saísse sem roupa. Tipo assim, da festa, a criança tinha 4 anos de idade, se eu não me engano. E aquela avó insistindo para ela tirar aquela roupa. E aquela criança não tirava. Eu conhecia a criança. E eu conversei com a mãe depois. A mãe disse, Edileide, eu ensino essa menina a não tirar roupa em lugar, não ficar nua em lugar público. Eu ensino essa criança a só deixar eu ou a avó tirar a roupa quando está em casa, ou então em algum lugar, para não ficar exposta. Ela é uma criança ainda. Eu concordei com a mãe, disse, tudo bem, mãe. Vamos só trabalhar em um meio termo, porque se houver alguma situação também, essa criança não pode achar que é tão, sabe? Você lembra que eu falei no início que nada de extremo é bom? Nem o extremo para lá, nem o extremo para cá? Então, a questão de achar que é proibido, aquela coisa, também não é bom. Não é bom. E como também a exposição exagerada também não é bom. Então, a gente vai buscar um meio termo, tá? Como que se faz isso? Só na família. E aí a gente começa dizendo, eu acho que um dos grandes papéis da escola, eu diria que é talvez o mais fundamental da escola, é trabalhar com os pais na orientação. É trabalhar os pais. Eu já tive a oportunidade de ir em muitos municípios fazer trabalhos de escola de pais na rede municipal. Nós já tivemos encontros com muitos pais, assim, tipo, centenas de pais. Teve um lugar mesmo que tinha milhares de pais.
mais de 2.000 pais ali, e a gente teve a oportunidade de falar para aqueles pais todos o cuidado que eles precisam ter com os filhos. Então, nós, professores, não podemos fazer tanto em relação à proteção, no sentido de colocar os meninos o tempo todo, né, protegendo, mas os pais, eles devem ser orientados do risco, do perigo e de como fazer essa proteção. Ah, Edilene, você está falando de um pai que não tem com quem deixar o menino e deixa o menino com o vizinho. Olha, eu sei que existe a necessidade, eu sei que existe a questão financeira, e isso é essencial. Sem comida a gente não vive, tá? A gente não vive, eu não estou tirando isso do mérito. Mas eu preciso dizer para esse pai que quando ele deixa um filho com alguém, ele precisa ficar muito atento, porque a maioria dos casos de abuso, eles são realizados por pessoas conhecidas. Então, não é um estranho que vem lá de fora, é uma pessoa conhecida da família, é alguém amigo da família, é alguém próximo da família, é um parente da família. Nós temos situações de abuso de pais, avós, tios, mães, tias. Então, foi gente. E outra coisa, nem todo abusado torna-se um abusador, mas a grande maioria dos abusadores, eu diria que 99% ou mais dos abusadores já foram abusados. Uma mãe que foi abusada, eu conheço uma mãe que se afastou dos filhos. Ela disse, Edileide, eu não posso ter muita aproximação porque eu tenho vontade de abusar meu filho. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. E essa mãe, ela sofreu um abuso quando ela tinha 7, 8 anos de idade. E não foi um abuso peniano, foi um abuso envolvendo carícias, envolvendo toque. E essa mãe, ela tem esse medo de se aproximar e ela precisou se trabalhar. Ela precisou fazer um tratamento, literalmente, para conseguir